Disseram que eu poderia ficar até 11h30 da noite pregando. Confirmem para mim, só para me organizar no horário, é isso mesmo? Minha gente? Quem confirma, levanta a mão aí. Amém, olha. Os irmãos estão na unção mesmo, vamos lá. Mas agora é sério, depois me confirma, levanta a plaquinha, faz 10 minutos. Mas faça perto, porque senão não enxerga. Todos acharam? Quem não achou, levanta a mão aí. Aqui, gente, ajuda aqui, ó, o casal aqui. Só os dois, falta mais alguém? Quem não achou? Lá do fundo? Precisa de uma ajuda aí? Vamos lá. Pois bem, lá a partir do versículo 1, acompanhem comigo aí. Diz bem assim um texto: Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre o que, irmãos? Tudo será o que? Destruído. Versículo 3: estando eles sentados no monte das oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dize-nos, quando vai ser isso? Qual é o sinal da tua vinda e do fim desta época? Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu. Enganarão a muitos. Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá o que, gente? Fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Neste tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas. 11: e surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, a caridade esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, irmãos, o que está escrito aí na sua Bíblia? Aquele que perseverar até o fim, está escrito aí que vai ser salvo, gente? Sim ou não? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, paremos por aqui. Vamos dar contexto ao texto, que é mais importante. Primeiro, nós temos que entender alguns princípios básicos desse texto, tá? Precisamos entender o contexto e o porquê o Senhor estava falando aquilo para os discípulos. Primeiro, ele falava porque de fato já vinha um encontro do seu fim, da sua missão aqui na terra, como pessoa humana também, sabendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele era Deus e homem, amém? Ele não era somente Deus e não somente homem, mas também era Deus e homem. E sabendo que o fim de sua missão estava próxima, ele começa a anunciar, fazer um anúncio chamado na teologia, chamado anúncio escatológico. E é interessante porque eu preciso dizer isso a vocês, que escatologia é senão um estudo do final das coisas, porque logia é estudo e escátulos, né, é o fim das coisas. Então, estudo do fim das coisas, ou seja, o estudo das últimas coisas. Então Jesus começa a anunciar o fim das últimas coisas. Mas o interessante é que ele não só anuncia, mas dá direções práticas para que, mesmo reconhecendo o fim, mesmo reconhecendo que o fim estava próximo, Jesus direciona os seus discípulos e nos direcionam a entender o que devemos fazer
a entender o que poderemos passar e a entender para onde devemos ir. Isso é impressionante porque o Senhor atrai e conduz os discípulos de forma tão clara que a partir deste texto, percebe-se, se você ler em casa, depois os versículos adiante, nenhuma dúvida restou. Os discípulos entenderam o recado, só não sabiam como iria acontecer ou quando iria acontecer, mas eles sabiam o que iria acontecer. E percebe-se que enquanto os judeus, enquanto todo aquele povo daquela época esperava que um rei, um Deus viria para a terra, o Messias viria para libertar os pobres dos opressores, os pobres desses ricos, os pobres da opressão da fé, da religião. A metodologia de Deus foi inversa. Deus trabalhou de forma inversa. Enquanto eles esperavam que viesse um rei glorioso, um rei majestoso, não veio um rei simples. Veio um rei e um homem, veio um rei na manjedoura, veio uma simples criança que nasceu entre párias e entre animais. E este mesmo rei que eles esperavam que viesse de forma gigantesca, maravilhosa, gloriosa, ele veio de forma humana e pequena. Mas eles esperavam que esse Messias viesse para libertá-los da opressão da fé. Esperavam que esse Deus, o Messias, que não acreditavam, por sinal, que fosse o próprio Senhor, porque ele não tinha essas condições. E interessante é entender que as condições não foram criadas por eles. Eles não logo imaginaram que um rei viria sobre cavalos e junto a um exército. Não, foram profecias desde Davi, até mesmo antes de Davi, que o Messias viria como glorioso para salvar todos os cativos. Então aquelas profecias, aquelas palavras cativaram tanto eles, seduziram tanto eles, que eles estavam convencidos que Jesus, o Messias, viria de forma gloriosa. Mas eu preciso explicar um ponto muito importante, e para não acabarmos entendendo diferente a palavra, ou entendermos ou compreendermos de forma errada. Percebe-se que Deus trabalha de forma inversa. Normalmente de forma inversa à vontade do homem. Normalmente, tá? As visões e as revelações, as profecias, elas não estavam falhas. Porque se as profecias diziam que um rei viria de forma gloriosa, logo nasce Jesus, algo está errado para a mentalidade humana. Ou Jesus não é o Messias, ou as profecias estavam erradas. Vocês compreendem? Mas Deus não trabalha dessa forma. Percebe-se que tanto as visões quanto as revelações, elas, mesmo sendo anunciadas, muitas das vezes, nós que não compreendemos de fato o que foi anunciado. Eu posso, por exemplo, dar como exemplo prático aqui, o próprio Abraão. Abraão recebeu de Deus a seguinte mensagem, que ele teria grandes terras, que Abraão teria uma terra próspera. Mas eu pergunto a vocês, na palavra lá no livro de Gênesis, vem dizer que Abraão, aos seus 400 anos, lá na época quando o seu Oswaldo era jovem, mais ou menos na idade do seu Oswaldo, assim, diz que a palavra diz que Abraão ainda não tinha sua terra. E agora eu pergunto a vocês que leem a Bíblia todos os dias, amém? Amém, gente? Pode mentir. A palavra vem dizer que lá no livro de Gênesis, Abraão ele teve a terra prometida, gente? Não. Mas Deus prometeu? Sim. Ele achou que ia acontecer com ele? Sim. Quem errou, Deus ou Abraão? Aí você fala, você me colocou numa encruzilhada. Ou é Deus que está errando, é Abraão. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não errou. A profecia foi dada. E quem conquistou a terra foi os filhos, porque o Senhor falou bem assim, que a terra viria para Abraão. Mas Abraão não alcançou, Abraão foi futuro. Então entende que as revelações, as direções de Deus, muitas das vezes vêm ao nosso encontro, como estas profecias o Senhor anunciou, vêm ao nosso encontro, e por muitas dessas vezes, nós imaginamos que talvez Deus vai operar de tal forma, ou da forma A ou da forma B, desse jeito, do jeito do outro, mas entenda,
Deus vai operar do jeito que Ele quer na sua vida e na minha vida, mas basta nós simplesmente nos submetermos a essa vontade. Deus revela muitas coisas para o grupo de oração, Deus revela muitas coisas para você, Deus fala muitas coisas com você por visões, por profecias, direções, e muitas das vezes nós que escutamos a voz de Deus, nós que vemos, temos visões que o Senhor nos dá, dizemos: não é possível, o Senhor falou comigo e as coisas não acontecem, o Senhor fala comigo, o Senhor mostrou para mim que seria isso e não aconteceu. Será que de fato Deus existe? Será que de fato Deus falou? Eu digo, Deus falou, é nós que somos cabeçudos e não entendemos a Deus. A forma com que Deus opera é diferente da forma que a gente entende. A forma com que Deus opera é diferente a forma com que entendemos. Davi diz: vem o Messias glorioso. Eu pergunto para vocês: Jesus é glorioso? Mas os judeus achavam que Jesus ia vir com um exército, achavam que ia vir glorioso, brilhando e cheio de purpurina, mas não é exatamente isso não. Jesus, ele veio para nos salvar, e na forma gloriosa vai nos levar para o céu, irmãos. Entenda, Deus fala conosco, Deus opera em nós, e muitas das vezes nós não entendemos a visão, a palavra, a profecia em nossas vidas. E o que nos basta é simplesmente nos submetermos a essa vontade. Agora, a mesma lógica, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entrar exatamente no texto. Eu disse o contexto, porque sem esse contexto, o texto ficaria de forma bem superficial. Precisamos usar essa mesma lógica para nós entendermos aquilo que Jesus anunciou sobre o final dos tempos. Diferente das visões, neste texto Deus afirma que não ficará pedra sobre pedra. Irmãos, para as pessoas mais criativas, quando se lê pedra sobre pedra, logo a gente imagina um prédio caindo, um templo sendo destruído. Mas eu digo que a palavra ela é muito mais profunda e verdadeira do que o nosso imaginário. A palavra ela não somente enraiza na nossa alma, na nossa consciência, mas ela enraiza no nosso espírito, no mais profundo no nosso ser. Quando o Senhor afirma que não ficará pedra sobre pedra, é senão que não haverá no final dos tempos, no final das coisas, matéria alguma. Ou seja, esse corpinho esbelto que você luta para emagrecer, as coisas que você luta para conquistar, no final das contas não vai valer de nada. O fato é que no final das contas, tudo aquilo que você tem lutado, suado as 8, 10, 12 horas de hora extra que você faz na sua empresa, para conquistar para essa vida, eu vou te contar um negócio, vai ser destruído no final das contas, porque para Deus não vale a matéria, para Deus vale a sua alma, para Deus vale o seu espírito, porque se seu espírito e sua alma não estiver em Deus, nada estará em Deus. Agora há uma grande diferença. Vou deixar agora minhas crias passar fome? Não. Esse é um outro assunto. O que o Senhor está falando é o seguinte: não haverá pedra sobre pedra. Deixemos de lado, não abandonemos, mas deixemos de lado, vamos despriorizar, porque o Senhor já indica nos primeiros versículos: não haverá pedra sobre pedra. Ou seja, tudo que é matéria nesta vida vai acabar. Ixi, Ada, até minha beleza? Sim, até a sua beleza vai acabar, beleza externa, porque a beleza interna vai estar em Deus, aleluia. Veja, a palavra também diz que cuidado para que ninguém vos seduza. Para alguns aqui pode estar bem assim: cuidado para não vos alamardes, ou cuidado para não serem seduzidos. Entenda, quando o Senhor ele afirma isso, Ele está dizendo de forma clara que haverá um mercenário. E a gente já conhece muitas passagens, como no Evangelho de São João, a palavra do bom pastor, que haverá um mercenário que virá como um lobo. Mas também diz na palavra que o inimigo também se reveste de ovelha, mas na verdade embaixo dessas vestes há um lobo.
Percebe-se que o Senhor já dá indicações como acontecerá no final das contas. O Senhor já está te direcionando a sua vida e minha vida, meus irmãos, como será no final dos tempos. Ele deixa muito claro: cuidado para que ninguém vos seduza, cuidado para que ninguém vos seduza, cuidado, o inimigo vem vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. A verdade é, irmãos, não somos pares. Essa é a verdade, nós não somos pares. Nós não temos força alguma diante de Deus, mas também não temos força nenhuma diante de Satanás. Eu não sei se você sabe disso, mas Satanás é mais forte que você. Eu não sei se você sabe disso, Deus é muito mais forte do que todas as coisas. Então, irmãos, nós somos simplesmente criaturas fracas, imperfeitas, não porque Deus criou de forma imperfeita, mas porque a submetemos à imperfeição. E eu tenho que dizer a verdade para vocês: por esse fato, por essa existência enfraquecida por nós mesmos, pelo pecado original, ou a gente é seduzido pelo inimigo, ou a gente é seduzido por Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas não dá para ficar em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Diz no profeta Jeremias no capítulo 20, ele que estava no coração de Deus, este homem que se ofertou inteiramente a Deus, ele deixa muito claro para quem ele estava sendo seduzido. Diz a palavra: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Entende, irmãos? Ou você é seduzido pelo inimigo, pelo lobo, ou você é seduzido pelo cordeiro imolado que morreu na cruz por nós, ou você se deixa ser seduzido pelo Satanás, por todas as suas artimanhas, ou você permite ser seduzido pelo amor, pela verdade que é Cristo Jesus. Agora a escolha é sua. Vou fazer o seguinte: eu vou contar os meus dias que me restam, e talvez me faltará ainda umas 3 semanas após a praia em Bertioga, para eu decidir se eu vou ficar com Deus ou se eu vou ficar com o lobo, ou com o cordeiro ou com o lobo. Eu vou te dizer uma coisa: talvez não te restará nem mais o dia de hoje. Talvez hoje seja o último dia de sua vida, quem sabe os últimos minutos. Talvez agora você vai ter um infarto, mas eu vou dizer que você infarte em Deus, porque se você deixar ser seduzido em Deus, na glória, diante do Senhor, você estará, e essa é a maior alegria da alma. Irmãos, não me importa a matéria, o importante é que o teu espírito, teu coração esteja em Deus, amém? Olha para o teu irmão aí, esta carcaça linda, maravilhosa, e diz: como está o seu espírito, irmão? Está sendo seduzido pelo o cabresco ou por Deus? Pergunta aí para o irmão, pergunta para ele, quem tem seduzido sua vida? Pode perguntar na cara dura. Se ele não responder é porque ele está enrascado. Vamos mudar essa situação. Quem tem seduzido a sua alma? Meus irmãos, quem tem seduzido vocês? Quem tem levado vocês para a forca ou para a cruz? Eu digo, só existe uma certeza nessa vida: a morte. Agora, morrer em Deus e morrer longe dele tem uma grande diferença. Eu estou dizendo a verdade para vocês, não sei se vocês já disseram isso, mas se vocês vieram para a igreja para encontrar a bênção que a igreja está te dando hoje, é a bênção da consciência da alma em Deus. E que se for para morrer, morra em Deus, porque em Deus nós temos tudo, amém? Percebe-se que sua alma e o teu espírito tem que ser conduzido para Deus. Essa é a segunda direção que no texto exemplifica, que às vezes nós lemos a palavra e deixamos com que as palavras, os textos se tornem superficiais ao nosso encontro, mas a palavra não é superficial, a palavra é profunda e verdadeira. Diz o Senhor: muitos virão em meu nome. Quantos estão falando de Deus por aí, meus irmãos? Diz a palavra que muitos virão em meu nome. Quantos por aí dizem tanto de Deus, mas não vivem para Deus? A gente tem percebido o quanto o evangelho tem sido superficial. A gente tem percebido que o livro, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo, mas é o livro menos vivido.
A gente bem sabe que o livro mais lido no mundo é a Sagrada Escritura, mas é o livro menos vivido. A gente percebe que muitos falam no nome de Deus, e Jesus disse aqui no texto: muitos virão em meu nome, mas quantos são as teologias e as propagandas que fazem conosco, propagandas maliciosas, que nos seduzem a acreditar que o Evangelho é um meio somente para prosperar, que é para vencer nessa vida. O Evangelho não é para vencer e prosperar nessa vida, o Evangelho é para ganhar a vida eterna, aleluia. O Evangelho é para transformar homens que nasceram tortos se endireitando para Deus. O Evangelho é para fazer aquele que não era mais acreditado pelo mundo se tornar um santo. O Evangelho é para mudar a sua vida, para transformar você em um grande homem, uma grande mulher. O Evangelho existe para isso, mas não é para os outros não, e eu vou chegar nessa parte. É se tornar grande para Deus. Percebe-se que muitos virão em meu nome, diz o Senhor. Muitas são as propagandas de Deus. Agora, quando o Senhor usa o termo muitos, logo a gente imagina que o muitos é a maioria, né? Vamos supor que aqui na igreja muitos vão para o céu. Então logo nós imaginamos que os poucos irão para o inferno. Misericórdia, né? Não é a profecia não, tá, gente? Mas percebe-se que o Senhor deixa claro as palavras: muitos é muitos. Às vezes me assusta um lugar que está cheio, porque talvez ou não estão encontrando a Deus, ou estão encontrando aquilo que quer. Já viu lotérica vazia? Vocês nunca viram lotérica vazia? Percebe-se que o que corrompe ao homem é os seus próprios desejos. E as teologias, as propagandas que nós temos aí, que muitos dizem e falam em nome de Deus, é justamente a teologia do desejo próprio do homem. É inverso. E Jesus evidencia, e nós temos que deixar claro isso para nós. Está na hora de nós tirarmos essas máscaras. E eu não estou dizendo a máscara do rosto não, porque a máscara do rosto um dia vai sair. O problema é as máscaras da alma, a máscara que você carrega na sua vida de pecado. Esse é o problema. A máscara do corpo, do rosto, a gente já se acostumou. Agora o problema é quando a gente se acostuma com a máscara do pecado. Mas não vou entrar nesse assunto. Está na hora de nós tirarmos as máscaras e essa confiança nessas falsas pregações. Está na hora de nós desmistificarmos essas falsas pregações, essas mentiras, e depositarmos nossa vida inteiramente em Cristo, aquele que venceu o mundo e morreu por nós. Está na hora de nós tirarmos essas vendas, dos nossos olhos, dos nossos corações, e começarmos a depositarmos a nossa fé realmente naquilo que é verdadeiro e santo. Irmãos, talvez você chegou aqui na igreja, vocês chegaram aqui na igreja esperando uma direção calorosa, uma direção afável, bondosa, ou pelo menos basicamente agradável. Mas vou dizer, mais agradável para o Senhor um coração arrependido, diz o texto, um coração contrito, um coração entregue no colo dele, arrependido dos seus pecados, do que um coração cheio de afabilidade e doçura e mentiras. Deus quer que nós tenhamos corações contritos e arrependidos, para que assim no final de todas as coisas, e isso diz a palavra, no final de tudo, as nossas obras e a nossa fé corresponda ao chamado do Senhor. O que o Senhor quer na sua vida é que você corresponda de forma santa e verdadeira àquilo que Deus chamou. Para de frescura, torna-te homem, torna-te mulher e viva aquilo que o próprio Criador te deu. Tu és criatura, tu és criação do Senhor. Deus te chamou, Deus te formou para algo maior do que simplesmente viver essa vida mesquinha, essa vida onde que tudo passará, essa vida simplificada em coisas, em prazeres, em matéria. Pare com isso, exemplifique logo sua vida vivendo somente para Deus, simplifique ela, viva o propósito inicial, a originalidade da santidade. Busque o Senhor de todo o coração, porque no final das contas, no final de tudo, no Apocalipse, no apogeu da vida,
no final de tudo, não nos assustará as guerras, os temores, as dúvidas, o ódio, nada vai nos assustar, porque quem está em Deus tem tudo, aleluia, quem está em Deus tem tudo. E eu vos digo, aquele homem, aquela mulher que se colocar diante do Senhor de coração aberto, de alma aberta, de espírito aberto em Deus, ganhará tudo, e não é 10, não é 20, é 1000 vezes a mais, aleluia, e não é nessa terra, é no céu. O céu não, o céu é pequeno, o céu a gente já conhece, astronautas já foram lá e não tem nada, a gente vai ganhar o paraíso, aleluia. O paraíso é muito melhor, minha gente. Veja, diz o Senhor no texto que haverá guerras, está escrito aí na sua Bíblia isso? Sim ou não? E ele diz, não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Está escrito aí, sim, né? Então haverá guerras, não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Vocês estão escutando, irmãos, o que está prestes a acontecer? Será que vocês estão escutando, vocês estão vendo? Eu digo isso de forma muito clara. Vocês perceberam aí nos rádios, nos jornais, nas televisões da vida, na internet, o que está acontecendo com o mundo, gente? É a Ucrânia que está sendo palco de guerra, é a Rússia querendo atacar os Estados Unidos. Por acaso assemelha com alguma coisa que a palavra está dizendo aqui, gente? Percebe-se que nós estamos num palco onde, no final das contas, o interesse pessoal e político tem sido maior em vez do interesse em Deus? Diz o Senhor, haverá guerras, mas não vos perturbe. Gente, se a palavra não for viva, é a gente que não está vivo. Se a palavra não for verdadeira, a gente vive uma mentira. A palavra não é ela não pode ser contrariada, porque ela é a própria boca de Deus. A palavra é o próprio sinal visível do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, este homem que há 2000 anos atrás anunciou com clareza esse texto, anunciou com clareza essas palavras. Ele afirmou para nós não nos perturbarmos, porque é preciso que isso aconteça. Agora eu pergunto a vocês, por que é necessário que tudo isso aconteça? É necessário que aconteça para provar a nossa fé, é necessário que aconteça para provar a minha e a sua vida, porque se não vir cruz em nossas vidas, se não vir sofrimentos, se não vir dores, como, eu pergunto a vocês, como o ouro será provado sem o fogo? Como os materiais mais preciosos do mundo são provados a não ser além do fogo? Eu digo, como um cristão tornar-se santo, como um homem ou uma mulher tornar-se santa e santo, se não for pelas dores e as cruzes que a vida nos oportuniza? Como tornar-te você um grande homem, uma grande mulher, se não aceitas as dores e os sofrimentos? Talvez está na hora de você revisar na sua vida se os dores e os sofrimentos que você tem passado, se de fato você deveria aceitá-los com mais prazer, com mais doçura e com uma abertura no coração muito maior. Às vezes nós reclamamos das dores, dos sofrimentos, ou quem nunca reclamou de uma afta na boca, ou quem nunca reclamou de ter dado uma dedadinha, sabe, o dedinho na quina de uma rack, de um guarda-roupa, de uma cama, dói pra caramba, mas eu digo, dói muito mais uma alma no inferno. Por isso eu digo a vocês, aceite as dores na vida, aceite os sofrimentos que você passa, porque mais vale sofrer nessa vida para termos a glória no céu, do que vivermos num bem bom, nessas coisas terrenas e passageiras, e sofrermos pela eternidade do inferno. Está na hora de forjar o teu coração para a santidade, aleluia. Está na hora de você olhar para esse texto e ver, é boca de Deus, é a verdade anunciada, é o Senhor falando comigo. A palavra não engana, Ele deixou caminhos e direções para nós. Diz o texto também, sereis entregue aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Meus irmãos, primeira coisa que precisamos observar neste versículo em específico, eu gostaria que você prestasse mais atenção ainda, porque a gente vai orar em cima disso.
que o Senhor diz que nós seremos mortos e que seremos odiados pelo nome dEle, por causa do nome dEle. Eu quero ser muito franco nesta noite com vocês. Eu quero ser muito claro e pergunto a vocês: quem está sofrendo aí por causa de Jesus? Não precisa nem responder. Quem está sofrendo aí pelas suas decisões? Eu pergunto a você: você está sofrendo pelas suas decisões em Deus? Será que você está sofrendo? Será que você está tendo tormentas, como diz aqui o texto? Será que você tem sido odiado pelas nações? Será que você tem sido odiado pelo teu vizinho, por um familiar seu, pelo fato de você ter decidido estar em Deus, por Deus e para Deus? Talvez essa pergunta ressoe um pouco estranho para você, porque talvez você não esteja sofrendo por causa do nome dele. Então isso é um sinal muito grave, isso é uma febre espiritual, que você ainda não está em Deus. Porque se não sofres por Cristo, se não atormentas em Cristo, se não sente dores por Cristo, é porque ainda você está no lado errado, é porque você ainda não encontrou-se com Cristo. Porque um cristão que tem um encontro pessoal com Deus, um cristão que vai se assemelhando e constantemente, através da perseverança, unificando a alma, o espírito a Deus, esse cristão que vai se unindo ao Senhor cada vez mais, aos poucos vai se afastando do mundo, e o mundo começa a vos odiar, o mundo começa a vos perseguir. É uma pessoa querendo te tentar, é o demônio querendo te passar a perna, é o vizinho querendo te destruir, algum familiar pagão que não se converteu ainda falando mal de você, é uma pessoa deteriorando sua imagem, falando mal da sua história, é uma pessoa querendo destruir você. Meu irmão, se ainda você não sofres com Cristo, só existe só uma palavra para isso, só existe uma direção para isso, é porque você ainda está no lado errado. Então está na hora, neste grupo de oração, a partir de hoje, a forma com que você entrou nessa igreja, você saia diferente, saia um cristão autêntico, um cristão católico, um santo, uma santa de Deus, e deseje sim ser odiado pelo mundo, porque aqueles que são odiados pelo mundo é amado por Deus. Existe um cristão, um católico, que eu diria que é uma espécie de católico, uma espécie de católico jujuba, docinho de só, e é desse tamanhozinho, pequenininho. Por que jujuba? Porque é tudo doce. Vem contrariar o cristão, ele não, tem que ter palavra de amor. Vai contrariar o cristão, vai contrariar o católico, é tudo bem bom. Meu irmão, vou te falar uma coisa: os católicos que nos representam, os santos e os santos da igreja, quando eles eram contrariados, quando eles eram investigados, quando eles eram traídos, quando eles eram odiados, as pessoas só desejavam uma coisa para eles: a morte. Só desejavam uma coisa para eles: a morte. A morte. Somente a morte. Eu digo a vocês, se você ainda está sendo católico, vai estar na hora de você sair dessa sacolinha, dessa saco plástico, desse moinho de doçura, se tornar-se um católico de verdade. Está na hora de você parar de ter essa personalidade fraca e de fato abraçar a fé e testemunhar onde você estiver. Aonde você estiver, a tua fé em Cristo Jesus. O Senhor vem dizer: vós sereis odiados, vós sereis traídos. Quantos aqui têm sido traídos? Tem gente que mais bate nas suas costas ou quer passar a rasteira em você, passar a perna. Eu te digo, tem um monte de gente querendo passar a perna em mim, mas vê se eu me importo. Eu quero mais que tente, porque eu estou enraizado na videira, filho. Eu estou enraizado na árvore da vida. E não tem lenhador que quebre essa árvore, não tem lenhador que corte essa árvore, porque aquele que está na videira, aquele que está na árvore da vida, meus irmãos, nada e ninguém poderá derrubar. Os frutos virão e a doçura do céu cairá em nossos lábios, o mel escorrerá em nossas almas e a presença de Deus nos elevará para o céu. E é isso que nós temos que desejar: estar na presença de Deus, estar junto com Deus e para Ele, aleluia. Veja que esses são os sinais de quem vive no mundo.
Esses sinais é das pessoas que vivem no mundo, mas não vivem para o mundo. Esses são os sinais não dos santos que já contemplam a Deus, porque os santos que contemplam a Deus não são mais odiados, não são mais traídos, porque ele já está com o leão de Judá, ele já está com Yahvé, o Senhor dos Senhores. Esses aí são pessoas como nós, que vivemos neste mundo, andamos neste mundo, mas não pertencemos a Ele. O chamado que o Senhor está nos dando nesta noite, através desse texto, deste anúncio no final das coisas, é esse: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, pois a palavra também vem dizer que o Senhor, ao aproximar daquela filha do chefe da sinagoga, ela estava morta, e diz o texto que ao aproximar daquela mulher, todos riram dele, porque Jesus afirmou que ela não estava morta, mas estava o quê? Dormindo. E da mesma forma, talvez você chegou aqui dormindo espiritualmente, talvez você está achando que a sua vida está sendo boa, e talvez esse achismo seu tem sido um conforto para a sua vida. Eu vou dizer uma coisa: o Senhor a tocar aquela menina, o Senhor a tocar aquele esquife que estava morto no corpo, mas viva no espírito, levantou. E Deus também pode tocar a sua vida e sua alma e te levantar nessa mormidão, nessa tristeza, nessas trevas que você tem vivido. O Senhor, que é a luz do mundo, diz o texto, sal e luz, o Senhor pode dar sabor à sua vida, o Senhor pode iluminar a sua história, o Senhor pode mudar a sua vida e sua família e todos os seus, se você se permitir Deus trabalhar na sua vida. Percebe-se que Deus quer operar na sua vida. Desperta tu que dormes, levanta-te. Abra o seu coração, irmãos, à verdade. Abra seu coração à verdade. No versículo 12 vem dizer que o amor esfriará, a caridade esfriará. Pergunto a vocês: os noticiários aí, mais falam do amor, falam da bondade, da caridade, ou falam da destruição, fala do egoísmo, tem falado mais de morte, tem falado mais do que, gente? É do amor, com certeza, né? Das boas obras, da igreja, da fé. Óbvio que não. Não sei se vocês entenderam, mas o fim de tudo está chegando. O Senhor diz que não saberemos o dia nem a hora, mas está chegando. E o fim de tudo, talvez você espere algo extraordinário, gigantesco, mas o fim de tudo para muitos poderão ser sim a manifestação e a segunda vinda gloriosa do Senhor. Ainda nós vivos, mas como também o fim de tudo pode ser o dia de nossa morte. O fim de tudo pode ser agora, pode ser amanhã. O fim de tudo pode ser o hoje. Mas saiba que o Senhor, quando estava no alto da cruz, existia um ladrão, um condenado ao lado dele, e ele, arrependido, entrega-se ao Senhor. E as palavras de Jesus são claras: pois hoje mesmo tu estarás no reino dos céus. Se você se arrepender hoje, se você se converter de coração ao Senhor, se de fato você entender esta palavra, entender essa direção espiritual que o Senhor está nos dando nesta noite, hoje você estará no reino dos céus. Porque o que mais vale não é o corpo, a matéria, mas a alma e o espírito. E está na hora de hoje, a nossa alma, o nosso espírito está em Deus, para Deus e para sempre até Ele. Perceba-se que o tema dessa noite é resistir até o fim. E eu quero concluir da seguinte forma: que resistir é senão uma palavra que dar-se até um sinônimo interessante, que é perseverar. E só persevera quem é que está convicto naquilo que está trabalhando. Só persevera quem está convicto naquilo que vale sofrer. Só persevera aquele que entendeu que mais vale sofrer por amor, por aquele que morreu por amor. Ninguém persevera por algo falível, todo mundo persevera por aquilo que acredita e que seja talvez infalível. Nós cristãos, nós católicos, perseveramos em Cristo, pois Ele é o princípio e o fim,
Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Cristo, nosso Deus, Ele é tudo, Ele é amor, Ele é o amado, Ele é a justiça, Ele é o seu Deus, Ele é meu Deus, Ele é o nosso Criador. Jesus, o nosso Senhor, Ele é tudo o que precisamos, tudo que a nossa alma anseia, Ele é o sentido de nossas vidas, Ele é a alegria de nossa história, Ele é a verdadeira história, Ele é a verdadeira justiça, Ele é o Santo dos Santos, Ele é aquilo que a sua alma tem ansiado para sempre. Talvez você tenha buscado outros amores, talvez você tenha buscado outros princípios, tenha buscado outros fins, mas eu digo, se você entregar hoje no seu coração para Deus, o seu fim será Deus. A palavra, ela é clara: se perseverares até o fim, será salvo. Agora eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui neste grupo de oração, mas eu vou contar uma coisa para vocês. O grupo de oração Nossa Senhora das Graças, o grupo de oração da Renovação Carismática Católica, ele tem a seguinte missão: a missão de anunciar a verdade, a missão de batizar no Espírito Santo, a missão de proclamar as maravilhas do Senhor e a missão de salvar almas. Você entrou no celeiro para ser salvo. Você entrou nesta terra santa para assim se encontrar com o Santo dos Santos. Você chegou aqui não para encontrar os lobos, como muitas outras igrejas você vê por aí. Você veio para encontrar o Cordeiro imolado. Você veio para encontrar aquele que morreu na cruz por você. Você veio para encontrar a verdade que tanto faltava em sua vida. Você veio, não foi para me escutar, você veio para escutar a voz de Deus no seu coração, porque hoje o Senhor está falando diretamente para você, porque a palavra é clara, reta e verdadeira. Hoje você veio para este celeiro, para essa terra santa, para este lugar santo, porque o Senhor quer te fazer santo e santa. O Senhor sim anunciou o final de tudo, o princípio escatológico está dito, anunciado, a verdade está aí. Você pode fechar até a sua Bíblia, você pode parar de escutar qualquer outra pregação, porque aqueles que entenderem a palavra, entenderem o que foi dito hoje, eu garanto a vocês, em nome de Jesus, será salvo, porque aquele que morre por aquele que morreu, Cristo Jesus, sim, tem tudo, e ter tudo é ter Deus, aleluia. O que você está decidindo hoje para a sua vida? Qual é a sua decisão hoje para a sua vida? Decida-se por Deus e serás feliz. Decida-se por Deus e resista até o fim, porque aquele que decidiu por Deus entendeu tudo. Eu não sei como é para vocês, mas muitos daqui neste grupo de oração me conhecem, sabem quanto eu estou sendo verdadeiro em dizer isso. A minha maior alegria não são os meus, a maior alegria é aquele que me criou, é Deus. A nossa alegria tem que ser Deus. Deus, 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 Deus. Resista até o fim. Grupo de oração Nossa Senhora das Graças, homens e mulheres de Deus, resista até o fim. Muitos te odiarão, muitos sim atormentarão, muitos blasfemarão, muitos falarão mal de vocês, mas o que importa é ganhar esta vida, não importa nada, o que importa é ganhares o coração de Deus. Sim, pode sofrer, pode chorar, pode sentir dores, mas não importa, o importante é agradar o coração do Mestre, porque a nossa vida é do Mestre, o meu coração é do Mestre, a minha vida, a minha história é do Mestre, tudo é do Mestre, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Permita-se com que Deus opere na sua vida nessa noite. Permita com que Deus opere na sua vida nesta noite. E todas as mazelas que você carregou e trouxe para este grupo de oração, sejam queimados no fogo ardente do Espírito Santo. Tudo aquilo que você trouxe para essa noite, tudo aquilo que você trouxe para este grupo de oração, suas mazelas, seus pecados, suas vaidades, suas dúvidas, sim, oferte no altar do Senhor, porque diz a palavra que o altar é a vítima expiação, o sacrifício, ele sim
era queimado. E eu digo a vocês, se vocês se lançarem como vítima ao altar, se vocês se lançarem como vítima, o fogo do céu virá e tornar-te-á assim a vítima, a expiação, você, o sacrifício, o seu sacrifício como sacrifício santo. É isso que o Senhor quer fazer conosco, pessoas santas. Oferte-se a Deus, que Deus falará e transformará a sua vida. Gente, o Evangelho foi dito, a palavra está clara, agora basta você decidir. Eu não sei se você entendeu o recado ainda, mas se não entendeu, que Deus te convença até o último minuto da sua vida. Possa ficar de pé, vocês, e a gente vai rezar em cima disso. Ninguém levantou plaquinha, tá? Levar nosso espírito lá para o céu. Essa é a verdade. Me fez lembrar de um fato que na missa diz, no momento da liturgia, diz-me assim: corações ao alto. E a resposta é: constrange. Talvez a missão que foi dita hoje aqui foi difícil. É difícil ou não é, gente? É difícil? Difícil? É pra mim. Aqui tá no par. Mas o amor constrange. O amor de Deus nos induz a realizar coisas possíveis e impossíveis. Como diz no texto em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Quem está em Deus está na impossibilidade do mundo, porque a impossibilidade do mundo é estar em Deus, porque o mal está impossibilitado de se aproximar de Deus, mas Deus não está impossibilitado de acessar os nossos corações. Corações ao alto, nosso coração está em... Repita comigo: corações ao alto. Nessa intimidade, você consiga resistir até o fim. Fecha teus olhos e com o coração sincero, com a tua vida de forma clara, vai dizendo ao Senhor que você quer ter o coração inteiramente em Deus. Vai dizendo: Senhor, me ajude a perseverar até o fim. Vai abrindo teus lábios, vai falando: Senhor, é difícil, eu tenho falado uma mancada contigo, eu tenho falado bastante com o Senhor, eu tenho sido infiel, eu tenho sido injusto, eu tenho sido pecador, sim, mas olha, Senhor, eu estou hoje disposto, disponível, eu dou abertura ao meu coração para ter um encontro real contigo, e neste encontro profundo e verdadeiro transformar a minha vida. Senhor, eu não quero ser a mesma mãe, Senhor, eu não quero ser o mesmo pai, Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa, Senhor, eu não quero ser o mesmo profissional, eu quero ser um profundo católico, um santo. Senhor, eu desejo se agradar o teu coração, eu desejo ter um encontro pessoal contigo, eu desejo, Senhor, ter intimidade com o Senhor, eu desejo sim ter uma relação profunda. Eu não quero mais, Senhor Jesus, estar distante do teu coração, eu não quero mais estar distante de ti, Senhor, pelo contrário, eu quero estar tão dentro, tão profundo, tão apaixonado. Sim, eu quero ser seduzido por ti, Senhor, eu estou sendo seduzido, eu quero me apaixonar mais, eu quero amar mais, e dessa forma eu irei resistir até o fim, eu irei perseverar até o fim, eu ficarei contigo até o fim, aleluia. Senhor, tu és tudo, tu és o meu amor, tu és o meu amado, e nessa noite, Senhor, eu me decido por ti, nessa noite, Senhor, me comprometo até o último dia, sim, lutar, entregar-se, ofertar-se por ti, para ti, Senhor Deus. Yeah.
teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Nada me restou, igreja. Para te amar. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Olha aqui pra mim. Vocês entenderam que a canção quer dizer? Tudo, absolutamente tudo eu te entreguei, nada me restou. E de fato isso é um evangelho, e isso na verdade é uma teologia profunda dos santos, porque os santos entregaram tudo para Deus ao ponto de não restar nada neles, somente o próprio Deus. Diz Santo Agostinho que o tamanho do vazio do coração é o tamanho de Deus. Queres se encontrar com amor? Queres se encontrar com Deus? Entrega tudo. Feche teus olhos agora, abre seus braços e cante de novo. Tudo te entreguei, nada me restou. Mas cante bonito, cante para o Senhor, cante ao ponto da sua alma chegar a Deus, e com teus braços abertos, diga: tudo te entreguei. Para que, igreja? Para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei, nada. Hoje sou feliz assim. Hoje sou feliz assim, hoje sou feliz assim. Eu tenho a ti, meu Deus, igreja Nossa Senhora das Graças. Hoje somos felizes assim, sim, somos felizes porque temos a ti, meu Deus. Para o nome do Senhor, o nosso Deus. Sim, sim, tudo te entreguei. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se eu estou atrasado, ninguém levantou plaquinha. Ai, Jesus. Amém.
Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós, um coração sincero, um coração verdadeiro. Ele quer ouvir o seu coração. Mas precisamos ter esse coração sincero, um coração inteiramente para Deus.